A história do Visconde. Logo que a noite caiu, tia Anastácia acendeu o lampião da sala e disse: "É hora, gente." Todos foram aparecendo e cada qual se sentou no lugar do costume. O último a vir foi o Visconde. Antes de entrar para a lata, aproximou-se de tia Anastácia e disse-lhe ao ouvido: "Pegue na vassoura e ponha ao alcance de sua mão." A negra achou esquisitíssima aquela ideia e pediu explicações. "Não posso explicar coisa nenhuma", respondeu o Visconde, "mas faça o que estou pedindo. Ponha a vassoura bem ao alcance de sua mão, porque no fim da minha história é bem possível que seja preciso varrer qualquer coisa." A negra trouxe a vassoura e fez como o Visconde mandou, embora não pudesse nem por sombra adivinhar quais fossem as suas intenções. Liquidado o caso da vassoura, Emília disse: "Tem a palavra o senhor Visconde de Sabugosa." O Visconde ergueu-se dentro da lata, tossiu um pigarrinho e começou: "Meus senhores e minhas senhoras." O gato Félix espremeu uma risada irônica. "Isso nunca foi história, senhor Visconde. Isso chama-se discurso, e muito bom discurso. Pelo que vejo, ninguém nesta casa sabe contar histórias." Aquilo era indireta para Emília, que se remexeu toda, já danadinha e pronta para responder. Mas Narizinho interveio e acalmou-a. O Visconde não se atrapalhou com a parte. Limitou-se a lançar sobre o gato um olhar terrível, dizendo: "Não é discurso não, senhor gato. É outra coisa. E quem vai explicar o que é, não sou eu, e sim aquela senhora vassoura ali ao lado de tia Anastácia." Todos olharam muito espantados para o Visconde, sem compreender o que ele queria significar com aquilo. Em seguida, o Visconde recomeçou: "Meus senhores e minhas senhoras, a história que vou contar não foi lida em livro nenhum, mas é o resultado dos meus estudos científicos e criminológicos. É o resultado de longas e cuidadosas deduções matemáticas. Passei 2 noites em claro, compondo a minha história, e espero que todos lhe deem o devido valor." "Muito bem!" exclamou Narizinho, "mas desembuche de uma vez." "Era uma vez um gato", começou o Visconde, "mas um gato à toa, de roça. Um gato que não valia coisa nenhuma, além de que nascido com muito maus instintos. Se fosse um gato sério e decente, eu teria muito gosto em o declarar aqui, mas não era. Era o que se chama um gato ladrão. E porque era um gato ladrão, ninguém queria saber dele. Na casa onde nasceu, logo descobriram a sua má índole e o tocaram para a rua com uma boa sova. O gato saiu correndo e foi morar numa casa bem longe da primeira, dizendo que o seu dono tinha morrido e que ele era o melhor caçador de ratos do mundo. Todos acreditaram nas palavras do mentiroso e o deixaram ficar. Mas tão ordinário era esse gato que, em vez de corrigir-se e viver vida nova, continuou com maroteiras. Na primeira noite que dormiu nessa casa, foi à cozinha e roubou um pedaço de carne que a cozinheira havia guardado para o dia seguinte. Roubou e ficou quietinho,
deixando que a cozinheira pusesse a culpa numa pobre negrinha e a castigasse com vara de marmelo. "Ah, eu lá!" exclamou Pedrinho. Ferrava-lhe uma pelotada de bodoque. Por fim, continuou o Visconde, também nessa casa lhe descobriram as patifarias e o puseram no olho da rua. Ele fugiu e resolveu mudar-se para um sítio onde houvesse muitos pintos. Achou o sítio que precisava e ficou morando lá. Mas o dono observou que os pintos estavam diminuindo, 1, 2 e até 3 por dia, e falou à mulher que ia arranjar um cachorro policial para tomar conta do galinheiro durante a noite. O gato ladrão percebeu a conversa e fugiu. Andou, até que encontrou outro sítio, onde moravam 2 velhas e 2 meninos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. "Que coincidência!" exclamou Narizinho. "Parece o sítio de vovó." Escolheu esse sítio, continuou o Visconde, e foi entrando por ele adentro com a maior sem cerimônia deste mundo, com partes de que era um grande gato de família nobre e que tinha nascido num país estrangeiro e etc. Emília olhou para o gato Félix. "Deve de ser algum seu parente. Os traços são muito parecidos." "Não tenho parentes dessa laia", respondeu o gato com orgulho. "Esse gato ladrão deve de ser parente, mas é da alguma senhora boneca." "Continue, senhor Visconde", disse Narizinho. O Visconde tossiu outro pigarrinho e continuou. "O tal gato ladrão ficou morando neste sítio. Todos o tratavam com a maior gentileza, mas em vez de mostrar-se grato por tantas atenções, ele tratou de continuar a sua triste vida de gatuno e foi e comeu um pinto carijó." Neste ponto, o Visconde parou e olhou firme para o gato Félix. O gato sustentou o olhar do Visconde e deu desprezo. O Visconde continuou. "Comeu esse pobre pinto, que era tão lindo, e no dia seguinte comeu outro pinto ainda mais bonito." O gato Félix levantou-se indignado. "O senhor Visconde está me insultando", gritou. "Esses olhares para meu lado parecem querer dizer que sou eu o gato ladrão." O Visconde pulou fora da latinha e berrou. "E é mesmo, o tal gato ladrão é você, seu patife. Você nunca foi gato Félix nenhum. Você não passa de um miserável comedor de pintos." Foi um rebuliço. Todos se ergueram sem saber o que fazer. O gato Félix, furioso da vida, berrou ainda mais alto que o Visconde. "Prove, se for capaz, prove que comi os tais pintos." "Provo e já", urrou o Visconde. "Tenho as provas aqui no bolso", disse e puxou do bolso 2 pelinhos de gato. "Eis as provas. Este pelo eu encontrei no galinheiro, bem no local do crime e ainda manchado com o sangue da vítima. E este outro a senhora Emília arrancou dessas fuças, seu miserável. Estão aqui as provas. Quem quiser pode vir examiná-las com o binóculo de Dona Benta. São perfeitamente iguais, até no cheiro. Ambas têm cheiro de gato ladrão." A prova era esmagadora. Tia Anastácia, passando a mão na vassoura, avançou feito uma onça para cima do falso gato Félix. O gatuno deu um pulo e sumiu-se pela janela na escuridão da noite. "Bravos, bravos ao Visconde!" exclamaram todos. "Viva o nosso Sherlock Holmes! Viva, viva!" E fizeram-lhe uma grande festa e deram-lhe muitos abraços e beijos.
até Emília, que era muito envergonhada, encheu-se de coragem e beijou-o na testa. Dona Benta tomou a palavra e disse: vejam que injustiça íamos cometendo com o nosso pobre Visconde, só porque havia embolorado e estava muito feio. Os acontecimentos desta noite acabam de provar que ele é um verdadeiro sábio e dos que dão lucro a uma casa. Deste momento em diante, quem vai tomar conta dele sou eu. Vou curá-lo do bolor e botá-lo como administrador do sítio. O relógio bateu às 10 horas e, enquanto os meninos se recolhiam, a velha pegou o Visconde e guardou bem guardadinho na sua estante, entalado entre uma aritmética e uma álgebra, fato que iria ter notáveis consequências futuras. Próxima história, Cara de Coruja. Vocês querem ouvir? Amanhã vovó continua, tá bom? Beijo, beijo. Mua, mua.